falar no nosso coração, tá? Vamos abrir a nossa Bíblia, o livro de Mateus, no capítulo 18, versículo 23, a seguir até o 35. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Mateus, capítulo 18, do versículo 23 ao 25. Diz assim a palavra do Senhor. No livro de Mateus, no capítulo 18, do versículo 23 ao 35, diz assim: Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com os seus servos. E passando a fazer, puxaram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: "Sê paciente comigo, e tudo te pagarei." E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mudou E o Senhor, compadeceu-se e mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. E saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, sufocava, dizendo: Paga-me o que me deve. Então o seu conservo, caindo de joelho aos pés, lhe implorava: "Sê paciente comigo, eu te pagarei." E ele, entretanto, não quis, antes indo-se e lançou na prisão até que saldasse a dívida. E vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que aconteceu. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: "Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do seu conservo, como também eu me compadeci de ti?" E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdados, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se de igual modo não perdoardes cada um o seu irmão. Amém, Jesus? Podeis assentar. Meus amados irmãos, nosso tema nesta noite é o perdão. Nós vamos falar do perdão, né? Palavra tão pequena, tão curtinha, mas muito difícil de ser aplicada, muito difícil de ser entendida, muito difícil de nós fazermos. E é uma coisa que Deus pede para nós, né? Nós vemos aqui esse homem que devia 10.000 talentos, muito dinheiro. Você sabe quanto dá isso? Dá 240 milhões de reais. 240 milhões de reais. E
foi perdoada a sua conta. E ele achou que o conservo que lhe devia 100 denários. Sabe quanto que dá isso? R$ 400. E ele não quis perdoar uma conta de R$ 400, enquanto foi perdoado dele 240 milhões de reais. Meus amados irmãos, vamos ler o texto novamente para nós falarmos desse acontecimento. Por isso o reino dos céus, versículo 23, por isso o reino dos céus é semelhante ao rei que resolveu ajustar conta com seus servos. Por isso o reino dos céus é semelhante ao rei que resolveu ajustar conta com seus servos. Meus irmãos e ouvintes da palavra de Deus, um dia todos nós vamos ter que prestar conta diante do rei. Você pode fazer o que você quiser, você pode ir aonde você quiser ir, você pode falar o que você quiser, você pode pegar o que você quiser pegar, você pode olhar o que você quer olhar. Se você disser eu não vou em tal lugar, eu não vou, Deus dá esse direito para você, porque você tem o livre-arbítrio de fazer, de escolher o caminho que você quer. Só que como você está aqui nesta noite, você tem que saber que Deus vai pedir conta de você. Um dia você vai acertar conta com Deus. Você pode tomar suas decisões da maneira que você achar melhor. Se quiser fazer uma coisa, faz. Se não quiser, não faz. Se você quer obedecer, obedece. Se não quer, não obedece. Mas saiba você que um dia você vai ter um acerto de contas com o rei, porque todos nós vamos ter esse acerto de contas. Não tem nenhum nesta terra. Todos nós vamos ter o acerto de contas com o rei. E meus amados irmãos, é interessante que o texto diz para nós claramente que eles fez a conta e ele devia tudo isso para o rei. 240 milhões de reais. E como ele não tinha com que pagar, o rei disse para ele: olha, vai ser vendido você, seus filhos, sua esposa e tudo que você tem para pagar as contas. Meu amigo, meu irmão, sabendo você que vai acertar conta com Deus e que a sua conta é muito grande, e eu pergunto para você nesta noite: é que tem alguém de nós que poderiam pagar se nós hoje fosse acertar conta com Deus, com o Senhor, com o Rei, como está dizendo aqui, porque nós vamos acertar conta com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você teria como pagar essa quantia de dinheiro? Você teria como pagar 240 milhões de reais? Isso é uma palavra. Nós não demos dinheiro para Deus. Então, e a parábola ela tem o dever de ensinar coisas espirituais. E o que Deus está mostrando para nós, que a nossa dívida com Deus é muito grande, que nós não conseguimos pagar. Você não consegue pagar o que você deve para o Senhor. É muita coisa.
Você já parou para pensar? E agora esse homem diz: tem paciência comigo que te pagarei. Irmão, o ser humano é muito tonto, é tontice demais. Acha que de um dia para o outro, de um momento para outro, de um mês para outro, nós poderemos pagar 240 milhões de reais? Ou pagar a nossa dívida que nós devemos para com Deus? E há muitos que acham que o que ele faz vai pagar a conta que ele deve para Deus. Quando as pessoas fazem jejum, pegam uma cruz, viajam não sei quantos mil quilômetros para ir para a Aparecida do Norte, pagar suas promessas, achando que lá ele vai pagar a sua dívida. Outros fazem não sei quantas Ave Maria, não sei quantos Pai Nosso, para ver se paga a sua dívida. Mas não tem nada neste mundo que você faça que possa pagar a sua dívida, porque ela é muito grande, é muita coisa, e você não tem com o que fazer para pagar. E eu fico muitas vezes pensando que o homem é muito falho em dizer estas coisas. Tenha paciência comigo que tudo te pagarei. Como pagarei? Como pagar? Certo dia eu ouvi um testemunho de um pastor que eu fiquei com o coração cortando, certo? Irmãos, ele foi chamado, esse pastor foi chamado para falar com um grupo de jovens de 16 anos, de 14 anos, 16 anos. Tinha o chefe deles, que tinha 16 anos, e o pastor foi chamado para conversar com eles. E chegou lá, o pastor, eles estavam fumando maconha nas folhas da Bíblia, sabe? Fumando, enrolando as drogas na folha da Bíblia para fumar. E o pastor chegou e disse para ele: ô moço, você não pode fazer isso, meu filho. Não posso fazer o quê? Ele respondeu, ele disse: você fumando droga nas folhas da Bíblia? Ele disse: mas por que eu não posso? Por quê? O que tem? Ele disse: a Bíblia é a palavra de Deus, e você diz o que tem, por que você não pode? Ele deu uma risada e disse: é o quê? O deboche, por tudo quanto é coisa má no seu coração. Disse: é o que é a Bíblia? Para traduzir a palavra de Deus. Ele deu aquela risada e disse que Deus não existe. E o pastor disse para ele: se Deus não existisse, você não estava vivo. Você está vivo porque Deus te ama, por causa do amor que Ele tem por você, que você está vivo. E agora você, fumando droga na folha da palavra de Deus, ele deu outra risada e disse que Deus não existe. Se Deus existir, eu dou 30 minutos para Ele tirar a minha vida, 30 segundos para Ele tirar a minha vida agora, 30 segundos eu dou para Ele, se Deus existe, para Ele tirar a minha vida. Meus amados irmãos que abusam, né? E ele pegou o relógio e contou 5 segundos, 10 segundos, 30, 25 segundos, 30 segundos. E perguntou ao pastor: palavra de quê? Palavra de quê que você disse? Ele disse: palavra de Deus. Ele disse que é Deus. Deus não fez nada comigo porque Ele não existe. O pastor disse: olha, eu não sou muito de ficar nervoso, mas aquela hora me deu uma revolta dentro de mim. Eu disse: Deus, não pode acontecer isso. Mesmo que o Senhor não mata ele, mas ele não tapa nele, joga ele no chão, mostra que o Senhor existe.
E ele olhou e disse: não aconteceu nada. E o pastor, então ele disse: olha, mas eu sou eu, tenho minha natureza, e Deus é Deus. E se Deus tivesse a natureza que eu tenho, eu não seria salvo. Mas eu sou salvo porque a natureza de Deus é diferente de mim. Meus amados irmãos, você veja bem o que esse moço fez. Por quê? Porque ele escolheu isso diante de Deus, de escutar a Deus. Um rapaz de 16 anos, de 20 anos, de 30 anos, de 40 anos, muitas das vezes, de 10 anos, desafia Deus. E Deus não obra dele na hora, mas chegará o dia que ele vai acertar contas diante de Deus. Vai chegar o dia que todos nós chegaremos diante do Rei para acerto de contas. Glória a Deus. Eu fico imaginando, meus amados irmãos, que muitas das vezes nós debochamos de Deus, nós não fazemos o que Deus quer. Deus pede uma coisa para nós e nós fazemos outra. E o texto diz para nós bem claro, dizendo: e ele não tendo com que pagar, o rei se perdoou a conta dele. Você imagina se você devesse 240 milhões de reais, ou 40 mil reais você devesse, e não tivesse com que pagar, e você tivesse, sabe, você perderia a paciência, você perderia sono, você não tinha sono para dormir, você não tinha paz dentro do seu lar, dentro da sua família, junto com todos que você tem, sabe, você ficava sem saber. E de repente, então, alguém chegasse perto de você e dissesse: olha, está aqui os 40 mil reais, ou os 240 mil reais, a sua conta está paga, você não deve mais nada. Você ficaria alegre? Você saltaria de alegria? Você sairia na rua abraçando, beijando as pessoas e gritando: estou salvo, estou livre, não devo para ninguém, posso andar e ir para onde quiser, nunca vou ser cobrado. Mas não foi assim que aconteceu. Ele saiu na rua e achou o seu conservo, que ele devia 400 reais. E ele fez tudo o contrário, não perdoou os 400 reais. Meus amados irmãos, o texto diz aqui nesta noite para nós que tinha que ser vendido dele, a esposa, o filho, os filhos e tudo que ele tinha. Quando o homem vive no pecado, ele não aceitou Jesus ainda no seu coração, ou se ele aceitou, ou a mulher, ou o jovem, ou a jovem, quem quer que seja, que aceitou Jesus muitas das vezes e afastou do caminho do Senhor e foi embora por este mundo. E outros que ainda não aceitou o Senhor na sua vida. Você lembra que o pecado que você faz diante de Deus não prejudica somente você, não prejudica somente a sua esposa, não prejudica somente os seus filhos, mas todos são prejudicados por causa da sua desobediência, por causa que você não segue o Senhor, porque você não ouve a voz do Espírito Santo que fala com você. E nesta noite, o Rei dos Reis, Senhor do Senhor, aquele que um
dia vai fazer contas com todos os movimentos da terra. Ele está dizendo para você que tudo que você faz prejudica a família. Você já imaginou, você tem que perder tudo que tem, sabe? Casa, móveis, sua família, perder tudo por causa que você não ouviu a palavra de Deus, porque você ouviu, mas não deu ouvido, não atendeu o chamado de Deus. Por exemplo, nesta noite, daqui a pouco eu faço um chamado. Você quer aceitar esse Deus? Você quer que as suas contas sejam perdoadas? Você quer que seus pecados sejam pagados? Venha aqui na frente aceitando Jesus. E muitas das vezes você não quer, você rejeita, vai embora. E Deus fica olhando. Eu falo com meu filho, falo com a minha filha, falo com aquele que eu escolhi para mim, que eu criei para mim, e ele não dá ouvido à minha voz. Imagina bem essas coisas. Imagina bem esse texto. Eu vou repetir o texto que é para você nunca esquecer na sua mente. Ao sair desta casa, ainda que você aceite o Senhor, ainda que os seus pecados sejam perdoados, ainda que sua dívida seja paga, você nunca se esqueça. É Mateus capítulo 18, do versículo 23 até o versículo 35. É o chamado de Deus para você. Certa vez, um pastor foi convidado para ir numa casa almoçar e ele sentou na casa e começou a almoçar com a família. E uma família muito distinta, muito boa, muito rica. E ele começou a falar do filho dele, né? Olha, esse é o meu filho, está há 15 anos. E começou a falar dos planos que ele tinha para o filho, o que ele desejava para o filho dele, fazendo plano, fazendo tudo. Porque muitas das vezes os filhos não sabem isso. Mas o pai e a mãe, quando o filho nasce, eles não vivem, nós não vivemos mais para nós. Nós vivemos para os nossos filhos. E às vezes a gente não sabe disso. Mas você fica sabendo nesta noite que seu pai e sua mãe não vivem mais para eles, vivem para você. Tudo deles, tudo. Você sai, ele fica pensando, você não volta, ele fica pensando, você chega, dá graças a Deus que você chegou. E aquele homem chega de planos e falando o que ele vai fazer. E aquele pastor foi embora. Como todo pai faz com o filho, aquele homem tinha plano para os seus filhos. Dali um ano o pastor voltou naquele lugar fazer novamente um trabalho. E chegou lá aquele homem e chamou: "Ô pastor, vamos lá em casa falar com o meu filho." Ele: "Mas não, vamos lá." E ele foi. Cidade pequena, tinha pouca gente. Ele foi na casa do homem, chegou lá, eles entraram para dentro. Ele perguntou: "Onde que está o rapaz?" Ele disse: "Está aqui." Entrou, abriu a porta do quarto e entrou. Quando o pastor entrou, não viu o ser humano, viu um animal, viu uma coisa horrível. Aquele rapaz, com 16 anos, querendo subir para as paredes, com medo do homem, sabe? Que achando que era um pastor, ia fazer alguma coisa para ele, e ele subindo na parede, com os olhos vermelhos, e ele perguntou: "O que aconteceu com o seu filho?" Ele disse: "É a droga, pastor. As drogas estão matando o meu filho, e eu não sei o que fazer." Meu amado irmão, meu querido irmão, e você que está me ouvindo nesta noite, Deus ama você.
maneira incomparável. E por Ele amar você. Santo é o teu nome, Que Ele te chama nesta noite. Sim, Senhor. Eu tenho na minha Bíblia um fio vermelho. Só que esse fio aqui não é esse que eu estou falando. Eu estou falando de um fio vermelho que começa de Gênesis, onde Deus matou um cordeirinho para que o pecado do homem fosse coberto, para que tirasse a pele da ovelha e fizesse vestimenta para eles, e o sangue pudesse perdoar os pecados. E esse sangue, essa fita vermelha de sangue que eu estou falando para você, ela pega todas as páginas de Gênesis, de Êxodo, de Número, de Deuteronômio, de todo o Velho Testamento. E não é o sangue somente de um cordeiro, mas o sangue de Jesus Cristo no Novo Testamento, que é derramado por causa dos seus pecados, por causa da sua dívida. E Ele está dizendo para você que a sua conta está paga, se você quiser agora pegar a herança que Ele deixou para você quando Ele morreu na cruz do Calvário, derramou o sangue dele para que você fosse salvo. E está no momento dele dizer: filho, pode ir para casa, deitar na cama e dormir, porque a sua dívida está paga. Você que está aqui desse lado, que ainda você acha que suas contas não estão pagas diante de Deus, que você deve para Ele, um dia vai acertar conta com Ele. Ele está dizendo: filho, eu te perdoo agora. Enquanto Gedaías canta esse hino, canto hino, sabe, eu queria que ele cantasse o período que diz: na parede, oi? Banquete de Belsazar. Isso. Beijo, Belsazar. Você consegue cantar ele? Não, está sem a cola. Não, cantar aquele não creio no Cristo vencido. Enquanto Gedaías canta esse hino, você tem a oportunidade dos seus pecados ser perdoado agora, da sua dívida ser paga agora, porque de outra maneira você não consegue pagar. Eu estou te esperando você aqui. Glória a Deus. Pode vir, levantar o seu lugar e ir aos pés de Deus. Glória a Deus. Eu também queria
Aí foi transmitida a palavra de Deus. Glória a Deus. Eu creio que todo ouvido. Glória a Deus. Meus amados irmãos, vamos falar com Deus. Glória a Deus. Glorioso Deus, maravilhoso e eterno Pai. Aleluia. Damos graças ao Senhor, ó Deus, Glória a Deus. Aleluia. por esse culto Pai. tão maravilhoso que o Senhor preparou na noite desse dia e ajuntou, ó Pai, a tua igreja neste lugar, aonde, ó Pai, com o coração alegre, te adoramos, cultuamos e exaltamos o teu santo nome. Somos gratos ao Senhor, ó Deus, pelo teu Espírito Santo, ó Pai, que fez presente nesse lugar. Somos gratos ao Senhor, ó Deus amado, por cada vida que o Senhor, ó Pai, trouxe aqui nesse ajuntamento, ó Deus, aonde uma só fé, uma só comunhão e um só propósito, cultuamos o teu santo nome. Pai, damos graças, Senhor Deus, aqui pelos hinos cantados. Damos graças ao Senhor pela testemunhança, ó Deus. Damos graças ao Senhor mais ainda pela tua santa e bendita e maravilhosa palavra, aonde o Senhor tem falado aos nossos corações, pelo preço alto que o Senhor pagou, ó Deus, para que hoje pudéssemos ter essa liberdade de estar na tua presença, pelo valor alto, ó Pai amado, que o Senhor pagou, ó Deus, que nós não teríamos condições de pagar, e aqui estamos na tua presença, ó Senhor, pelo sacrifício de teu filho na cruz do Calvário, ó Pai. E o Senhor tem nos dado vida, tem nos dado esperança, Senhor. E essa igreja te louvou nessa noite, Pai. Agora, em nome do Senhor Jesus, despede de nós, Senhor Deus, a tua igreja em paz, até o lar provisório, ó Pai. Continua nos guardando, protegendo e nos criando, ó Pai, livrando nós de todo perigo, de todo mal e de todo acidente, segurando essa igreja nas tuas mãos forte e poderosa, como o Senhor tem guardado e segurado até o presente momento. Abençoa, Senhor, o visitante da tua casa, a esses, ó Deus amado, que tem reconhecido que precisa do Senhor. Dê uma nova oportunidade, vai trabalhando os corações, ó Pai amado. Assim, ó Deus, te pedimos e assim, ó Deus, te agradecemos. No nome santo do teu Filho, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Em nome do Senhor, seja hoje eternamente louvado. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Meus amados irmãos, o pastor não está presente aqui no culto porque ele tinha um compromisso, irmãos. Aí, por isso que ele está ausente e pediu que avisasse a igreja. Quero fazer um convite para a amada igreja amanhã 8h30, escola bíblica dominical. Não fique em casa, irmãos. Venha aprender da palavra de Deus. Saia daqui com o aprendizado da palavra e do professor guiado pelo Espírito Santo. O irmão tem preparado a aula, estamos já na lição de número 8 e precisamos que irmãos, a igreja esteja aqui para aprender a palavra de Deus. Não fique em casa, venha todos. Esposa chama o esposo chama a esposa, chama os filhos e venha para a escola bíblica dominical. E Deus abençoe todos os irmãos. Amém? Aí já está entrando, né, os recados avisos. O amor de Deus e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja, não só agora, mas para sempre. Eles, amém. Amém. A paz de Deus a todos. Deus abençoe os nossos amigos, irmãos que vieram aqui nesta noite, lá na tua juntamente conosco. Deus abençoe. Volte amanhã novamente. Estamos aqui, se Deus quiser.